Tia Adriana. Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 34, 36. O guarda-passo nos lembrou o amor. Deus provou o amor dele ao povo do Egito, libertando o povo da escravidão. Foi uma prova do amor e do cuidado de Deus para aquele povo. Deus tinha para com eles um amor que era um amor real. Deus cumpriu a sua promessa que cuidaria deles e os abençoaria. A saída deles foi uma grande prova do amor de Deus. E assim como Deus fez aquele povo, Ele quer fazer a todos aqueles que estão presos no pecado. Sendo assim, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz pelos pecadores. Como diz a palavra em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Páscoa também lembra a sepultura. Em Êxodo 12, 29 e 30, fala sobre a noite que o Senhor perdeu todos os primogênitos da terra do Egito. Fala que todos aqueles que estavam na casa, sem o selo do sangue, tiveram todos aqueles mortos, os primogênitos, que viram a sepultura. Romanos 3, 16 e Ezequiel 2,14 diz também que Jesus foi crucificado, foi castigado pelos nossos pecados, para redimir todos os nossos pecados, e foi levado à sepultura, para que nós podemos ver a ressurreição dele. A maneira como Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito foi maravilhosa. No dia da Páscoa aconteceu uma grande tragédia. Todos os filhos primogênitos de Israel foram mortos. Outras tragédias já tinham acontecido antes, para mostrar ao faraó que ele tinha que libertar o povo de Israel. Nada aconteceu, porque cada família sacrificou um cordeiro, e com o sangue do cordeiro eles colocaram na porta. Esse sangue de um cordeiro inocente livrou os hebreus do castigo da morte. Jesus, quando começou a sua obra, foi apontado por João Batista com a seguinte palavra: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. A letra O. Ela me lembra a obediência. A saída dos hebreus da prisão no Egito foi possível por causa da sua obediência. A palavra de Deus, aplicando o sangue do cordeiro, os batentes das portas, como um sinal para que o anjo do Senhor, que traria a morte a todos os primogênitos do Egito, não entrasse em sua casa. Eles agiram exatamente como Deus ordenara. Jesus também foi um exemplo perfeito de obediência, pois sendo ele Deus, a si mesmo se entregou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Antes de Jesus morrer na cruz, ele passou por momentos muito difíceis no jardim, no Getsemane, orando ao Pai em verdadeira agonia, mas ele preferiu fazer e obedecer à vontade do Pai, dizendo bem assim: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, 41. O anjo. No Egito, o anjo anunciou a morte aos primogênitos. Em Jerusalém, o anjo anunciou vida. No primeiro dia da semana, 3 dias depois da morte de Jesus, algumas mulheres foram ao sepulcro, muito preocupadas em como removeriam o corpo.
Mateus 28. Ressurreição. Os escravos hebreus agora estavam livres para começar uma nova vida. Inclusive, passaram a contar os anos a partir desses extraordinários acontecimentos. Tudo agora era novidade para eles. Agora contava-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, e agora partiram por uma linda terra prometida por Deus. Cristo, o Filho de Deus, depois de ter morrido e ser crucificado numa cruz e ser colocado na sepultura, 3 dias depois, ele ressuscitou triunfantemente. Isso não é fantástico? O Senhor Jesus não ficou na morte, na sepultura, mas ele ressuscitou. A Páscoa é isso aí. No passado, os que creram e da libertação, creram que poderiam ser livres da escravidão do Egito, foram livres. E agora no presente, os que creram em Jesus, Cristo, libertados da escravidão, do pecado, que salvam eternamente, como isso pode acontecer? Vejam o que diz a palavra de Deus em Romanos 10, 2 e 3. Acho até interessante perguntar algo de chocolate, porque eu gosto de chocolate. Agora, essa de coelho com chocolate não dá para aceitar. Isso não existe. Nunca o coelho terá a experiência de botar ovos. Sabe, tem muita gente que até sabe que a Páscoa verdadeira significa a libertação de Deus. No passado, para o israelita, da escravidão do Egito. Agora, para o pecado da escravidão do pecado. O problema não é o problema é ter experiência. Você já tem a experiência de ter os seus pecados perdoados? Você já se arrependeu de todos os seus pecados? Você já confiou em Cristo, crendo nele? Você pode dizer que agora tem Jesus em seu coração e por isso é uma nova pessoa? Você tem certeza que estará para sempre com Jesus que disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, e sejais vós também. João 14, 2 e 3. De alegria. Quem poderá imaginar a alegria daqueles pobres escravos hebreus saindo para uma nova terra? Assim também há uma alegria muito grande no coração daquele que tem os seus pecados tirados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Você sabia que há uma grande alegria no céu quando um pecador se arrepende? Páscoa é momento de festejar com alegria tudo o que Jesus fez em favor do pecador, por causa do grande amor de Deus. Não é a alegria de ovos de chocolate, não. Trata-se de uma alegria muito maior, a de saber que você, que já recebeu a Cristo como seu Salvador, tem o seu nome escrito lá no céu. Liberdade. João 8, do 34 ao 36, Jesus respondendo disse: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre em casa. Se o filho vos libertar, verdadeiramente vos serão libertos. Que maravilha é saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O mesmo que veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Receba e conheça a libertação dos seus pecados, pelo sangue daquele que derramou na cruz do Calvário. Experimente a liberdade de ser feito filho de Deus, pela fé que há em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa real.
Irmãos, vamos ficar de pé, vamos embora para nossas casas abençoados, pois nós passamos um pouquinho horário, nos perdoe, mas seja um dia de fé, seja um dia